Olá, tudo bem? Uma coisa que sempre me chamou a atenção no espiritismo, mesmo antes de eu me tornar espírita, foi o fato de os médiuns ou trabalhadores espíritas, de um modo geral, não cobrarem nada. Eu conhecia casas de umbanda e batuque, e era normal, principalmente no batuque. Batuque é como chamam as religiões de origem africana aqui no sul. E era comum no batuque a cobrança de dinheiro, tanto para consultas como para trabalhos espirituais. Eu me tornei espírita aos 21 anos de idade e logo percebi que, além de não cobrarem dinheiro, parecia haver uma necessidade de parecer humilde, quase uma atitude de ostentação às avessas. Quanto mais humilde, melhor. Eu conheci muitos centros espíritas ao longo dessa minha jornada como espírita, e em todos eu percebi a mesma atitude de humildade, em alguns casos claramente forçada. Um dos centros em que eu trabalhei tinha quase 200 de trabalhadores, se revezando em turnos, em dias, enfim. E tanto eles, os trabalhadores, quanto os frequentadores da casa eram pessoas de classe média alta. E todos se vestiam com muita simplicidade, alguns pareciam até mendigos. Embora, ao final dos trabalhos, entrassem em seus carros caros e se dirigissem aos seus apartamentos em bairros nobres. Essa atitude talvez seja uma tentativa de imitação de Jesus, da maneira como Jesus foi entendido e propagado por Chico Xavier. Nos romances históricos de Chico Xavier, atribuídos a Emmanuel, ele não economiza adjetivos para descrever a humildade e simplicidade do que ele imaginou como o cristianismo primitivo, Como se houvesse, assim, um cristianismo primitivo, enfim. O próprio Chico levava uma vida humilde e simples e exagerava na criação de uma imagem de humildade ao se descrever muitas vezes como, por exemplo, um verme ou um burro de carga. E eu lembro da celeuma, que foi quando a Zíbia Gasparetto, até então um grande nome, a família Gasparetto era muito importante no movimento espírita, mas lembro o alvoroço que foi quando a Zíbia Gasparetto deixou o movimento espírita e passou a publicar os seus livros supostamente psicografados através da sua própria editora. Ela foi acusada de tudo pelos espíritas chiquistas. Os mesmos chiquistas que vivem repetindo que não devemos julgar. Eu já fui e sou até hoje chamado de vaidoso porque me visto decentemente, sem luxo nenhum, decente, não pareço mendigo. Aliás, até onde eu saiba, a Zíbia mantinha uma instituição de caridade em que encaminhava jovens pobres para o ensino profissionalizante, algo, a meu ver, bem mais eficaz do que dar sopinha para o pobre. Toma mais uma colherinha de sopinha, pobre. Dizem que a Zíbia só queria saber de dinheiro e sucesso, que ela estava obsediada e seus livros estavam desencaminhando as pobres ovelhas. Tudo porque ela decidiu parar de doar os direitos de publicação para as editoras espíritas. Esse medo de se envolver com dinheiro e sucesso parece vir desde o tempo de Kardec. Kardec se desentendeu com uma de suas primeiras médiuns, e, a meu ver, até onde eu sei, a médium que exerceu maior influência sobre ele, a senhorita Jafé, porque ela era médium e sonâmbula profissional, como muitos na sua época, era comum, era a profissão dela. Mas Kardec entendia que o ditado de Jesus, dai de graça o que de graça recebestes, deveria se aplicar à mediunidade. É preciso que fique bem claro que não estou defendendo que o espiritismo deveria se preocupar com dinheiro ou que a mediunidade deveria ser paga. Estou apenas propondo uma reflexão nesse sentido. Quando era espírita, já pensei muito a respeito disso. Porque se é para dar de graça o que de graça recebemos, deveríamos trabalhar de graça, porque nós trabalhamos com o corpo e nós não pagamos nada pelo corpo que recebemos ao nascer.
É claro que se pode alegar que nós dedicamos anos de nossa vida ao estudo, né? Ao preparo para o mercado de trabalho. Então, o trabalho não deve ser de graça, já que nos custou alguma coisa. Tudo bem. Mas e as pessoas que nascem com talentos especiais? Um guri que desde cedo tem talento com a bola ou talento para a música, que nunca precisou se esforçar para isso. Será que ele deveria dar o seu talento de graça? Um dos argumentos mais repetidos pelos espíritas chiquistas, quando eu falo chiquista não tem nada de pejorativo, são os seguidores de Chico Xavier e de todos aqueles outros autores espíritas que seguem Chico Xavier. Mas um dos argumentos mais repetidos pelos espíritas chiquistas para defender a mediunidade e às vezes a santidade de Chico Xavier é que ele não lucrou nada com os seus livros. E alguém acha que se ele tivesse assumido a autoria dos seus livros, dissesse assim, fui eu mesmo que escrevi, ou mesmo alegando que fossem livros psicografados, mas cobrasse os direitos autorais para ele, alguém acha que ele teria ficado famoso como ficou? Puxa vida! Alguém acha mesmo que desde que ele publicou o seu primeiro livro, Parnaso de Além Túmulo, se ele tivesse ficado com lucro para ele, em vez de dar tudo para a FEB, alguém acha que ele teria o reconhecimento que teve por parte da imprensa, né? Por parte da imprensa, por parte do público, por parte da própria FEB? Não foi por acaso justamente o fato de ele dizer que ele não era o autor dos seus livros e que, portanto, o dinheiro não era seu? Não é justamente isso que levou ele a ficar famoso e reconhecido? Isso é uma coisa mas tão evidente. Se ele assumisse a autoria dos seus livros, seria só mais um escritor. E, sinceramente, não sei o que Kardec pensava a respeito da mediunidade paga. Sei que ele estava mal das pernas, né? Se tivesse que pagar pelos serviços dos médiuns, talvez não tivesse condições de levar adiante o seu projeto com a publicação de livros, né? A publicação da Revista Espírita e o seu projeto da Editora Espírita, que ficou pronto quando ele morreu. Mas parece que ele realmente acreditava que a mediunidade não deveria envolver dinheiro. Por quê? Por ser algo sagrado? Mas para comprar livros, mesmo que contenham palavras sagradas, mesmo que esses livros sejam tidos como sagrados, nós precisamos de dinheiro. Para fazer uma assinatura da Revista Espírita de Allan Kardec, certamente era preciso dinheiro. Então não deve ser esse o motivo. O único motivo que eu consigo ver é que o grau de confiabilidade nas comunicações mediúnicas poderia cair, né? Se os médiuns fossem profissionais pagos. Porque quando eles não conseguissem comunicação autêntica com os espíritos, eles se veriam obrigados a fingir, né, mistificar, para que recebessem o seu pagamento. Aliás, essa foi a alegação mais utilizada pelos médiuns ao longo do tempo, sempre que foram pegos fraudando fenômenos. A Otília Diogo, que fingia materializar o espírito da irmã Josefa e que teve o Chico e o Valdo Vieira como cúmplices, ela alegou justamente isso. Ela disse que ela era realmente uma médium autêntica, que produzia materializações de espíritos, mas quando não conseguia promover o fenômeno, apelava para a fraude. Essa também foi a alegação do fotógrafo que dizia tirar fotos de espíritos e que teve suas fotografias de espíritos publicadas na Revista Espírita pelo sucessor de Allan Kardec, o Pierre Guetton Lemarie, né? E isso acabou rendendo, essa fraude acabou rendendo às dois um processo que culminou com 2 anos de prisão, aliás, 1 ano de prisão e multa. Não lembro agora o valor da multa, também não importa. Mas o fotógrafo insistiu que 2/3 das fotos eram realmente fotos de espíritos. O resto ele fraudou. Fraudou porque precisava do pão nosso de cada dia.
O fato é que a mediunidade de graça nunca foi garantia de bons serviços prestados. Quando eu ainda era espírita, eu percebi nos centros espíritas em que trabalhei e em dezenas de centros em que assisti sessões mediúnicas como pesquisador, o quanto os médiuns eram, que termo eu posso utilizar para não ofender ninguém, mas eram fracos, né? Fracos, se comparados com os médiuns profissionais que eu havia conhecido no passado. É claro que esses médiuns profissionais que eu conheci poderiam parecer mais poderosos por fingirem melhor, né? Eu era mais jovem, não percebia nenhum tipo de falcatrua ou fingimento, enfim. Eles podiam saber fingir melhor, né? Por terem se especializado em truques para iludir os incautos. Não sei. O que eu sei é que eu nunca vi até hoje nada que um médium fizesse ou dissesse que fosse capaz de comprovar a existência de espíritos. Eu já vi médiums, ou supostos médiums, descreverem ambientes que não conheciam com clareza. E a hipótese de que alguém tenha informado eles é praticamente inexistente. Mas isso se explicaria como fenômenos anímicos, né? Como a visão à distância, o desdobramento, ou a leitura ou percepção das imagens mentais do consulente, enfim. Essas hipóteses não foram provadas até hoje, mas de qualquer forma, não precisaria da participação de espíritos. Nenhum dos livros supostamente psicografados prova a existência de espíritos. Nunca, mas nunquinha mesmo, na literatura espírita foi dito alguma coisa que os pobres mortais já não soubessem ou pelo menos especulassem com bastante frequência. Não há nenhuma prova, aliás, nem mesmo indícios robustos de que haja isso que nós chamamos de mediunidade. Nós vemos então que o fato de o médium não cobrar nada pelos seus serviços não é garantia de nada. Talvez mesmo ocorra exatamente o contrário. Pense bem, se existe mediunidade, não seria de se esperar que um médium, uma pessoa já naturalmente capacitada para isso, que essa pessoa dedicasse o seu tempo para se aprimorar, em vez de trabalhar em qualquer área que não tenha nada a ver com a sua faculdade mediúnica, não seria melhor se essa pessoa pudesse se dedicar só a isso, com exclusividade, sem outro tipo de preocupação profissional? Não é isso que fazem todos os profissionais bem-sucedidos em suas respectivas áreas? Eu sei que essa não é uma questão fácil de resolver. Quando eu era espírita, certamente eu não gostaria que todos os médiuns fossem pagos. Eu não gostaria que houvesse qualquer tipo de cobrança pelos trabalhos oferecidos nos centros espíritas em que eu trabalhei. Eu acho isso, o fato de ser tudo de graça, eu acho uma coisa benéfica nos centros espíritas. Porque em momentos de desespero, uma pessoa procura um centro espírita, ela é bem acolhida, via de regra, né? Pelo menos o que eu vi até hoje, sei de casos diferentes, mas o que eu vi é isso. Ela é bem acolhida, ela não paga nada e, no mínimo, recebe alguns conselhos e orações. Em regra, sai de lá melhor do que quando entrou. Mas o fato é que essa ideia de caridade se tornou uma espécie de escudo para os espíritas. Quando criticados por qualquer coisa, defendem-se com o escudo da caridade. Veem Chico Xavier como um santo porque ele não dava importância ao dinheiro, como se o dinheiro fosse o único alvo da ambição humana. Escudados pela caridade, escudados pela não cobrança da mediunidade, aceitam tudo o que é dito pelos seus médiuns de sucesso como se fosse revelação do próprio Deus. É claro que isso que eu estou falando agora, por último, não se aplica aos espíritas, os kardecistas, os ortodoxos, isso é mais em relação aos chiquistas. Eu entendo que muitos espíritas aceitem tudo ou quase tudo sem contestar.
Quando nós participamos de um determinado meio, tudo nesse meio nos parece normal, tudo nos parece lógico, no máximo assim um pouco exagerado. Mas tudo parece ter fundamento. Olhando de fora hoje, eu vejo absurdos incríveis sendo propagados e aceitos com aplausos. Muita força e paz para você.